Você pode estar se perguntando como foi que eu consegui ganhar mais do que um dentista sendo apenas auxiliar. A verdade é que o mercado não paga pelo seu cargo, ele paga pelo seu valor. E hoje eu vou te mostrar as 3 habilidades que eu desenvolvi e que você pode aplicar amanhã para também mudar a sua vida. E a terceira habilidade é a que me fez sair de salário fixo para ganhar comissões que eu nunca nem imaginei. A primeira habilidade que eu desenvolvi foi a de comunicação e persuasão. É como falar com o paciente de forma clara, sem rodeios, para que ele entenda o que você está propondo. Domine a comunicação não verbal, evite ficar de braço cruzado, porque tudo isso é comunicação também, o seu corpo também fala. Eu até fiz curso de teatro para poder desenvolver algumas habilidades de comunicação, porque eu era muito travada, não conseguia olhar nos olhos do meu paciente, das pessoas que eu me comunicava. Então eu tive que fazer cursos para me desenvolver, para desenvolver essas habilidades. E você pode fazer o mesmo também. Pode ler alguns livros a respeito, que domine a técnica de comunicação, de persuasão. E como você pode usar a técnica da persuasão no seu dia a dia? Por exemplo, quando um paciente me ligava para cancelar uma consulta, e eu não queria cancelar aquela consulta porque é um horário vago na agenda do dentista, né? Então eu perguntava primeiro os motivos daquele paciente estar tentando cancelar a consulta, eu ouvia o que ele me respondia e aí sim eu propunha formas dele evitar esse cancelamento ou então agendar o mais breve possível, dependendo do caso, né? Se ele tivesse com alguma dificuldade financeira, eu propunha formas de facilitar, né, o pagamento dele. Se ele tivesse com problema de horário realmente, então eu procurava fazer um encaixe num horário que fosse mais flexível para ele. E assim eu consegui evitar muitos cancelamentos de agenda, viu? A segunda habilidade desenvolvida foi a de gestão de processos. O que é isso? É o olhar do dono. É você parar de esperar ordens. É você identificar buracos na agenda, identificar desperdício de material. Isso se chama intraempreendedorismo. É você ter o olhar do dono mesmo sendo funcionário. E agora eu vou te contar qual foi a habilidade 3, o meu pulo do gato que me fez lucrar dinheiro que eu nunca nem imaginei ganhar. Eu fiz a recuperação de clientes. Como eu disse lá no primeiro vídeo, vou deixar o banner aqui para quem quiser assistir. Eu fiz uma lista dos contatos que já tinham ido na clínica, já tinham feito alguma avaliação ou então tinham abandonado o tratamento. Eu estudei o caso desses pacientes. Por exemplo, ele tinha feito uma avaliação, eu estudei aquela avaliação, o que tinha sido proposto, o valor que tinha dado, formas de pagamento. E eu ligava para esses pacientes fazendo uma nova proposta, explicando o tratamento, porque muitas vezes o paciente ele fica inseguro, porque ele não entendeu muito bem o que ele tem que fazer. Então, às vezes, ele também leva o valor lá do orçamento para um parente, para o marido, ou o marido leva para a esposa para conversar, para entender mais ou menos se é aquilo mesmo. Então, eu ligava para esses pacientes oferecendo uma nova proposta, ou então chamando ele para visitar a clínica, para a gente conversar, para esclarecer alguma dúvida que ele tenha ficado. Paciente antigo que tinha abandonado o tratamento, por exemplo, o paciente de aparelho ortodôntico, adoram abandonar tratamento, né? Então eu ligava para esses pacientes, explicava para ele o perigo que ele corria de estar com aparelho sem estar fazendo a manutenção, e eu conseguia resgatar esses pacientes. Muitas vezes eles estavam com uma dívida enorme, eu conseguia bater o valor da dívida, começava um novo contrato, e assim o paciente voltava e ficava firme com o novo contrato, né? Não abandonava mais, até concluir o tratamento. E assim eu consegui ganhar valores em cima do lucro que eu gerava para a clínica. Eu comecei a negociar esses pacientes com o meu chefe, com o dentista, dono da clínica. Eu falava, olha, se eu trouxer tantos reais para a clínica, você vai me dar tantos por cento. A gente conversava, né? Então foi assim que eu comecei a ganhar mais do que os dentistas que trabalhavam nessa clínica. Então, resumindo, gente, ter um diploma é importante, ter um certificado é importante, fazer cursos é importante, ler livros é importante para se desenvolver, mas o que mais conta é aquilo que você vai colocar em prática, é o que vai te fazer ser diferente, é o seu diferencial naquele lugar de trabalho. Isso serve para qualquer emprego que você tiver, tá bom? Então, mostre o seu valor e seja diferente. Por que um diamante é mais valioso do que o ouro? Porque tem pouco diamante e tem mais ouro disponível. Então você tem que ser algo diferente e insubstituível. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa, um dentista, e ele não consegue abandonar
a funcionária que trabalha com ele. Ela é o braço direito dele também, né? Ele já paga muito bem para ela já recebe muito acima da média, só que surgiu um concurso para ela fazer. E ela avisou para ele, ó, doutor, eu vou sair daqui porque eu vou fazer esse concurso, tô participando do processo seletivo. Nesse processo seletivo, quem vai trabalhar nesse lugar ganha muito bem, aí tem plano de saúde, bolsa de estudos, é bem bacana mesmo. Então, esse médico é um médico, na verdade. Ele ficou com muito medo de perder essa funcionária. E ele ficou acompanhando todo o processo seletivo, sabe, online. Ele via ela passando em cada etapa e ele só pensando na proposta que ele ia fazer para ela quando ela fosse chamada, porque ele ia ter que pagar muito mais para ela ficar. E realmente, ela passou. E aí, antes dela avisar para ele que ela tinha passado no processo seletivo, ele já abordou ela e falou assim, então, o que você precisa para ficar? E aí ele ofereceu o plano de saúde para ela, ele ofereceu a bolsa de estudos para ela, tudo que ela ia ganhar naquele outro trabalho, ele ofereceu também e um pouquinho a mais para ele não perder essa funcionária. Por quê? Porque ele não vai encontrar outra igual a ela por aí. Ela é diferente, ela faz além do que o cargo dela pede. Não estou falando para você ser escravo, não. Eu estou falando para você fazer o seu trabalho e fazer com um esmero, com um diferencial que chama a atenção, para você se tornar insubstituível. Me diz, qual dessas 3 habilidades que você precisa desenvolver para ganhar mais dinheiro? Conta aqui embaixo para mim a sua experiência. Eu vou falar pessoalmente para você o que você pode fazer. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo e os próximos passos para você se desenvolver no seu trabalho. Beijo e até a próxima. Tchau!